tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 2 de dezembro de 2009, quarta-feira. O verbete é o 1404. 4 páginas, 46 logias e 7 máximos. O tema é consistência paraperceptiva. A especialidade, parapercepciologia. Definição. A consistência paraperceptiva é o caráter, qualidade ou estado de consistente ou integridade, quando aplicados e extraídos nas abordagens, autovivências e análises pesquisísticas dos conteúdos dos fenômenos parapsíquicos pessoais. As pesquisas generalizadas desenvolvidas pelo pesquisador ou pesquisadora independente. A ciência como sendo o campo de pesquisa de tudo, o paradigma consciencial, os parafenômenos autopersuasivos, a interpretação correta do conteúdo dos parafenômenos, a autocrítica como sendo a primeira ferramenta do autodiscernimento analítico da parafenomenologia, a energia consciencial como elemento coadjuvante tira-tema da autoconvicção parafenomênica, os banhos de energia confirmadores dos parafatos, a autoconvicção gerada pelo acúmulo de vivências pessoais dos parafenômenos, a desvalia da opinião alheia ante as autovivências insofismáveis acumuladas. O que interessa é o que você faz, a sua vivência. Isso é o princípio da descrença. O valor inestimável das autocomprovações dos fenômenos parapsíquicos para a própria consciência. A inteligência parapsíquica, que equivale à inteligência evolutiva que nós falamos. O rigor na análise do conforto parafenômeno, quer dizer, conteúdo e forma. Tem também o rigor na análise teática, parafenomênica, ou seja, a teoria e a vivência. A bagagem parapsíquica acumulada ao longo da serialidade existencial. A confiabilidade do leque pessoal de sinais energéticos parapsíquicos. Leque de sinais. Agora, a frase enfática. A qualidade da consistência paraperceptiva depende, acima de tudo, da autovivência direta, de modo intraconsciencial, do parafenômeno pelo sensitivo, percipiente, homem ou mulher. Você já vivenciou algum parafenômeno com consistência indiscutível? A autovivência foi participativa, direta? Isso é que é o mais importante. Agora, ó, se você quiser aumentar aí, tem estrangeirismo, sinergismo, interações e trinômios. A interação só falta uma, tá certo? Agora, pergunta. O burilamento e a qualificação da intenção para melhor na vida humana pode ser um sinal de afloramento de incubação intermissiva? Sim, pode ser. Mas às vezes é que você já tinha isso antes. Uma boa parte dos intermissivistas já tinha isso até antes da incubação intermissiva. A incubação intermissiva, então, para essas consciex, que agora são consciência, tem muito mais do que a intenção para melhor. Conhecimento, cognição, neo-ideia, neoconstruto, é a coisa nova, a ver bom. A qualificação da intenção ocorre a partir da criação e prática do Código Pessoal de Cosmética. Não há dúvida que uma coisa tem relação com a outra. O que mais pode ser feito para atingir tal objetivo? A primeira coisa é depurar cada vez mais os itens do CPC. Isso é muito importante. Depure. Sempre tem mais coisa que você esqueceu. Sempre tem algum trafar que você deixou para trás. Sempre tem algum trafor, ou pelo menos insinuação de trafor, que você não colocou na lista. Ainda não tinha me decidido com relação à religião, mas fui ao centro com uma amiga
e realmente não dá mais para frequentar. Fiquei curiosa com o fato, porque no meio espírita nunca apareceu um espírito para falar assuntos avançados quanto à conscienciologia. Já eu apareci lá, fiz uma força danada, quase me lincharam. Isso quando eu estava lá dentro, eu era um dos líderes dessa história. Então aí eu desisti. Fiquei lá enquanto eu pude, sabendo que não ia mudar mais nada, divido o JC e divido o Kardec. E depois caí fora. Por que continuou falando assuntos de Jesus Cristo? E quanto mais você sofrer aqui embaixo, maior será a sua recompensa no além. Isso é a técnica que as religiões usam para aliciar os fiéis genuflexos. Sem estar fazendo o curso, o que faz as consciências quando desencarnadas? Elas, geralmente, estão chupando as energias dos outros se são inferiores. Ou estão estudando alguma coisa se já estão fazendo curso intermissivo. Segundo a palestra, ficam fazendo trabalho de ajuda nas esferas do umbral, resgatando os espíritos doentes. Por favor, pode me esclarecer? Pois é só o que me falta para abandonar de vez esta canga. O caso é o seguinte, o espiritismo, de tudo que tem aí, em matéria de processos religiosos, etc., é o mais avançadinho. Mas eles pararam no tempo. Ficaram no J. Cristo e no Allan Kardec. Allan Kardec tem um monte de besteira que precisar de atualizar. E Jesus Cristo tem um monte de besteira que está lá no Novo Testamento. Isso tudo teria que ser refeito. Ele só olha o lado melhor da coisa e não faz heterocrítica de nada. Então, espiritismo eu deixei faz 43 anos e falei, daqui para frente tudo vai piorar. Por quê? Tem religião que vai crescer até mais. Essas iguais ao espiritismo aí, que são sincréticas de terreiro, por exemplo, tem crescido mais que o espiritismo. Tudo por quê? Porque eles não fazem pesquisa. Religião não serve, viu, minha amiga? Porque não faz pesquisa. Você tem que caminhar para onde possa fazer pesquisa e você tem a liberdade de pesquisar, investigar por você, com inteira liberdade. Isso é que é importante. Então, pensa nisso. Agora, ó, olha bem os detalhes. E, se você mudar, corta tudo. Vá para outro patamar evolutivo. Conforme falado ontem, o caminho da arte se contrapõe à conscienciologia devido a estar baseado na lei do menor esforço. Mas, ao mesmo tempo, a música clássica é colocada como potencializadora do estado vibracional. Sim, isso é porque as pessoas elas estão sideradas com o processo da arte. Isso é muleta. Agora, a muleta tem que ser desprezada e ficar com a vontade. A vontade é o maior poder que você tem. Nós precisamos de música. Você não vê eu colocar música aqui, ó, para falar as coisas para o povo, ou na hora que eu estava fazendo o arco voltaico, eu não preciso de música. Isso é bobagem. Isso é muleta. Agora, vê, essas muletas, a pessoa que está começando, que gosta daquilo, fala assim, vai lá, faz sua pesquisa na sua casa, põe música, toca incenso, usa cristal, água fluidificada, te vira, o problema é seu. Agora, o que se passa? Isso que nós falamos é muleta, muletaria. Muletaria tem mais muleta do que o macro, o armazém do macro, sabe? Tem mais itens do que o armazém do macro. O negócio é enorme. De modo que o processo é muletaria. Cuidado com isso. Isso é um almoxarifado de muleta. Portanto, não se pode deduzir que arte e consciência se completam na mesma razão existente entre trabalho e lazer? Sim, se completam. E depois você deixa para lá a arte. Quer dizer, primeiro você trabalhou demais na arte durante milênios. Agora você vai entrar na racionalidade, na ponderação lógica. Você vai, então, argumentar. Você vai fazer pesquisa técnica. E vai deixar as coisas apenas por imaginação. Vai usar seu discernimento. Não existem músicos profissionais que possam se enveredar pelo caminho da projeciologia e conscienciologia sem a necessidade de deixar de lado o que mais gosta de fazer. Não. Aqui, ninguém aqui na conscienciologia está falando para o povo deixar o que está fazendo. Que faça o que quiser, o problema é da pessoa. O nosso dever aqui, obrigação, é dizer que todas essas muletas são besteira. Quanto mais a pessoa deixar disso, mais depressa possível, melhor. Tem lógica? Raciocina. Muleta e vontade são duas coisas
que se contrapõem, não dá certo. Tem que dar um jeito. De modo que essas pessoas, a pessoa chega aqui, ela continua com um pé num barco e outro pé no outro, acaba ficando assediada. Que a gente tem que definir. As coisas nossas da conscienciologia são muito pingos nos is. É tudo fratura exposta. É soco no queixo, soco na cara. Não tem jeito. É a verdade relativa de ponta. É o princípio da descrença. Descreia de tudo. Não acredite em nada, nem no que eu estou falando. Faça a sua experiência. Agora, se a pessoa faz experiência e fica no meio do caminho, o problema é dela. Ninguém aqui está peremptório, está dizendo que aqui tem verdade absoluta, ou que nós estamos exigindo que a pessoa seja assim ou assado. Não. Nós mostramos, comunicamos e fazemos, na verdade, uma interação dos princípios da conscienciologia. Quem quiser, pega ou larga, não interessa. Nós também não queremos persuadir ninguém. Eu não quero convencer você do que eu estou falando. Pensa bem. Agora, a sua intenção parece que é boa. Sendo a intenção boa, coloque a sua vontade com racionalidade. Você vai conseguir. Quando vivemos os efeitos de fenômenos do extrapolacionismo, que ilações consistentes podemos tirar dos mesmos? Como saber se a mensagem subjacente existente no fenômeno? Como saber disso? O problema todo é fácil. Você vai ver se o extrapolacionismo que aconteceu com você ultrapassou aquilo que você sabia. E na hora que ele ultrapassou, se ele trouxe alguma luz para a sua consciencialidade. Isso seria extrapolacionismo. Então, é um fenômeno que vem para iluminar o seu caminho. Agora, se ele chegou e você não viu luz nenhuma, isso não tem extrapolacionismo nenhum, pode ser até assédio. Agora, outra coisa, quando tem extrapolacionismo, se você já tem alguma sensibilidade de energia, você vai receber um banho de energia confirmador. Isso acontece demais quando a pessoa começa a ter uma sinalética energética parapsíquica um pouquinho mais avançada. Se você já tem alguma sensibilidade nesse sentido, você já vai ter essa confirmação. E isso se faz imediatamente de maneira espontânea. Observa bem isso. Gente, aqui nós temos Comunicons visita TV Complexo. Tiraram até umas fotos e mostraram para mim. Que é lá o nosso amigo Tom Martins, que eles visitaram a televisão dele, que chama TV Complexo, você sabe. Né? E iniciam as parcerias de produção, a Comunicons com a TV Complexo. Então, eles resgataram, inclusive o Rogério. Lembra do Rogério que trabalhava aqui? Ele voltou lá para trabalhar também com eles, que é a Comunicon de São Paulo. Agora, estão editando matéria gravada na Avenida Paulista para o programa de entrevista com o Wagner Alegrete. Agora, o Tom Martins mostrou os altos índices de audiência mundial da TV dele. Audiência mundial, tá certo? Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Limpeza a seco de automóveis, Services Company, entende? É a técnica. Eu quero dizer para vocês que nós temos agora já está funcionando já há algumas semanas, aqui no CAEC, a empresa que utiliza a técnica ecológica de limpeza através do uso de vapor d'água de alta pressão e de produtos com cera pulverizada no veículo. A ação do produto com cera suspende e encapsula as partículas de sujeira, sem deixar risco ou arranhões na lataria. O produto ainda deixa uma fina camada protetora por toda a superfície externa do automóvel, inclusive nos vidros e partes plásticas. O problema, se vocês não admitem isso, vão lá, faz a experiência e vê o que acontece com o carro. Eu sou favorável ao princípio da descrença. Quem não admite deve ir lá e fazer a experiência. O vapor d'água facilita a retirada da sujeira mais pesada. São utilizadas flanelas de microfibra com fibras 100 vezes mais finas que um fio de cabelo. São super absorventes e macias para retirar a sujeira e dar brilho à pintura do automóvel. Limpeza interna. A higienização interna do veículo é feita com produto neutro e vapor d'água. Curiosidade, a lavagem convencional com água utiliza 350 a 400 litros de água por veículo. A limpeza a seco da Service Company utiliza de 1 a 1,5 litro de água por veículo. Então, isso é bom para economizar água e viva a antipoluição. Preço, R$ 22,00 a limpeza completa e R$ 14,00 somente a limpeza externa. Tá certo?
qualquer coisa, vocês entram no CAEC, é à direita, só virar à direita, vocês chegam lá. Eu acho que eu coloquei tudo. Preciso explicar mais alguma coisa? Então, eu quero ver os carros de vocês sujos. Toda pessoa que eu ver que vai ter carro sujo, eu vou falar, ó, que vergonha, está ali. É só chegar com o carro. Eu vou dar o dinheiro para o cara ir lá. Vai ser o jeito de eu ficar bem com a minha consciência. É um negócio do Monk. Né? Ver carro sujo é um problema muito sério. Agora, gente, eu estou aqui com a Big Carta e umas cópias de fotografia do meu amigo Joaquim Pose. Ele está morando atualmente em São Paulo e ele está querendo vir para morar em Foz. Esse homem, é o que eu falei, é das grandes inteligências que eu e minha mulher encontramos nessa vida. Ele é uma cabeça, mas nem ele não admite que ele tem tanta inteligência, porque o cara que tem muita inteligência acha que não tem. Ele não admite. Ele é uma das grandes cabeças. O que esse rapaz já fez em matéria de experiência pessoal, parece até comigo, o Valdo Vieira, você está entendendo? Tem um monte de experiência que ele fez. Inclusive, ele viu aquele negócio meu, de fazer isso aqui, ó, com a energia, que eu mexo com as orelhas e o cabelo, ele também começou a fazer, entendendo? Dentro do processo da energia. Ele entende bem desse problema. Então, ele quer vir aqui para pesquisar e estudar conosco a situação. Ele vai ser muito bom, nós temos isso aqui. Vocês têm que lembrar que o Joaquim é homossexual, entendendo? E outra coisa, aberto, ele não tem problema nenhum. Ele morou 20 anos em São Francisco, que é a capital dos processos de abertura. Foi lá que teve o início, por exemplo, da ONU, os problemas esse processo de abertura dos homossexuais e lésbicas, uma opção de coisa, tudo é lá. São Francisco. São Francisco, uma desses episódios aí, esse negócio, toda essa rede aí da televisão, se passa em São Francisco, não é isso? Algumas delas de vez em quando lá, não é isso? Entende? É o Monk, né? O Monk passa lá. Então, nós vamos esperar o Joaquim chegar. Vocês vão ver esse cara, como é que ele é. É uma cabeça. Agora, ó, chegando, vocês metam uma tempestade de questionamento em cima dele. Vocês vão ver a cabeça do rapaz. Tá certo? Eu estou só lembrando, porque já que ele vem para cá, vamos trabalhar com ele. E se você estiver vendo, Joaquim, escuta bem, eu quero agradecer tudo que você mandou, as fotos, o povo dele, o pai e a mãe eram pessoas lindérrimas, tem aqui, já morreram, mas a gente muito bonita. Tem uma parte deles que era de base espanhola, nasceram em Granada, é lá, tá certo? Agora, eu quero agradecer a ele o processo da depuração da água que você mandou, que eu ainda não analisei. Ele mandou para mim, para a Graça, um aparelhinho assim, para depurar a água. Eu não sei, não conheço aquilo, eu preciso examinar com calma. Eu vou ver com amor e carinho para ver. Eu estou só agradecendo, porque ainda não deu tempo de ver. Eu acabei de receber o material todo. Ele mandou para mim uma caixa com aquilo tudo dentro. De modo que nós estamos aguardando você. Parece que ele vinha aqui esses dias para trabalhar na OIC. Ia participar aí. A OIC está em atividade esses dias, não está? Tá? É capaz de ele já estar aí em Foz, eu não sei. Vamos ver. De qualquer maneira, ele chegando, vocês vão dar uma geral nele. O rapaz, cuidado. A inteligência dele é aguda. Fala. Professor Valdo, uma questão que sobrou de ontem, em relação à incubação intermissiva. Ah, sim, você sempre eu sempre retorna. Isso fico faz parte do serviço. Na pendência. Não, porque às vezes que sai mais cedo. Ou tem outras pessoas também que está perdoada até o ano 3000. Eu fiquei embatucada com uma questão. Em relação aos participantes do curso intermissivo, com linhas ou materpensenes diferentes, mas que se reúnem e se congregam no mesmo curso intermissivo. Como que acontece isso? Como que procede, se desenrola esse curso intermissivo, com pessoas com materpensenes e linhas de atuação diferentes? Escuta, quando uma escola arranja, por exemplo, aí, a primeira série, então eles marcam lá e está começando a escola. Aí vem aquela porção de gente, faz a matrícula, é admitido lá. Aqueles alunos são selecionados pelas notas que eles tiram, o jeito que eles são, e fazem várias classes separadas. É a mesma coisa o curso intermissivo.
Tudo depende dos alunos, o nível, a qualificação, o módulo, a origem, entendeu? A estrutura, vamos dizer, pensamental de cada consciência dessa. É ali que eles separam. Agora, tem no curso intermissivo uma coisa séria. Às vezes eles pegaram um magote de consciência, tudo de um mesmo lugar. Aquele povo vai ficar tudo junto. Você está entendendo? Segue, que é a mesma para a procedência. A gente consegue identificar essas companhias, essas pessoas que são mais Aí próximas? depende da sua habilidade parapsíquica de fazer aquilo que nós falamos aqui, prospecção. Tem que observar, tá certo? E lá dentro examinar a estrutura da consciência, como é que é o micro-universo consciencial dela, o que bate com você, o que você sabe, quais as afinidades, as simpatias. Tem que olhar por aí. Outra coisa que eu não compreendi bem ontem, que o senhor me respondeu, mas eu ainda fiquei com dúvida. O senhor colocou em relação à lei da retribuição, né, dos aportes que a pessoa recebe e das devolutivas, né, da devolução para o cosmos. E que isso ajudaria a pessoa a chegar no cerne da linha do curso intermissivo dela. Eu não entendi bem. Eu entendi, assim, lógico, da assistência, aquilo gera mérito e tal, mas você tem mais recebeu? coisas. Você já fez aquela listagem? Sim. E o que você está distribuindo até agora? Examina bem, que aí está o seu processo da ProEx, tem tudo aí dentro. Ninguém recebe de bobs à toa. Os recebimentos são específicos também. São os aportes. Eles começam, por isso que o Lodge está sempre falando em aportes. Não, depende dos aportes. Aportes são as recepções, os recebimentos. O que é que você recebeu? Por exemplo, eu recebi essa carta com o aparelho de água do Joaquim Pose. Isso é um aporte. Está entendendo? O que é que você recebeu na sua vida desse jeito? Agora, tem um que você recebeu dentro de você, você já trouxe por dentro. A sua bagagem já veio recheada com isso. Agora, depois vem sua mãe, seu pai. O que te ajudaram? As oportunidades que te deram para você estudar do jeito que você quer. Tudo são aportes. No meu caso, por exemplo, a minha facilidade para fazer a minha biblioteca, isso não é fácil, não é qualquer um que consegue os negócios que eu fiz. Eu selecionar os livros, quantos milhares de livros eu não fiz? Quando eu vim para cá, ainda tinha quase 40 mil. Agora, você já pensou quantos milhares de livros que eu não dei antes de vir para cá? Se eu tivesse com todos os livros duplicados que eu tinha, possivelmente eu estava com 500 mil de livros. Por tudo que nós fizemos, cada distribuição. A gente mandava caminhões cheios de livros para distribuir para os outros. Pensa bem. Teve edições que nós fizemos, que praticamente a metade dela eu distribuí numa semana, gratuitamente. Entendeu? Então, isso tudo é um negócio sério. Então, se eu compreendi bem, se a pessoa quiser identificar com maior clareza a linha da ProEx dela, ela, fazendo um estudo detalhado dos aportes, ela consegue já ver aonde... aonde ela vai assentar a panorâmica da vida dela e da paragenética dela, porque a maioria não tem outro recurso para ver. Se você tivesse mais desenvolvimento parapsíquico, não precisava disso. Você ia notar o seu processo paragenético devido à sua sensibilidade parapsíquica. Mas como não tem, veja o que é que você recebeu. Veja a estrutura dessa sua vida. Isso aí embasa tudo. São as fundações do processo. Uma coisa mais do que lógica. Agora aqui, poderia comentar em ciclologia o ciclo parapsíquico coativação atributiva e paracoativação atributiva. E em códigologia, o autoparapsiquismo aperfeiçoando o código pessoal do cosmético. O caso é o seguinte, o ciclo parapsíquico é o seguinte, a pessoa, você tem atributos que são os seus sentidos humanos, que eu falo na tributologia sobre isso, e a gente toca em alguma coisa disso em todo o verbete. E logo em seguida você tem os atributos mentais, são as suas faculdades mentais. Por exemplo, esse verbete é das percepções extrasensoriais. Isso já é o parapsiquismo. Então veja, o seu ciclo parapsíquico, ele entra na coativação atributiva. Ele começa a mexer
nos seus sentidos e nas suas faculdades mentais. Isso vai chegar na paracoativação atributiva. Quer dizer, são ativações recíprocas simultâneas na mesma época, no mesmo local, que faz a pessoa ficar mais aware. Agora, a códigologia, o autoparapsiquismo aperfeiçoando o código pessoal de cosmoética. A hora que você fez seu código, você vai desenvolver o parapsiquismo, vão aparecer uma opção de ideias mais avançadas, que você vai ver que está faltando nos itens, nas alíneas, vamos dizer, em todos os dados do seu código que você tinha feito. Então, de acordo com o desenvolvimento do parapsiquismo na sua vida, você tem que enriquecer o seu código pessoal de cosmoética. O professor conhece o sistema GRISA de parapsicologia? Quais são os pontos fortes e fracos do sistema? O professor GRISA é um grande parapsiquista. Olha, eu não conheço, estou por fora. Como é que é o caso do Adorno? Como é que é? Fala alto aí. Eu não tenho competência, nem estou atualizado para falar a respeito. Tá certo? Eu conheço alguma coisa sobre projeciologia do professor Valdo Vieira, que é um barbudo que tem aí, esse aí eu conheço. Sempre tive sonhos aflitivos em que meus dentes estavam quebrando ou caindo. Descobri que minha irmã, que ao dormir eu rangia os dentes quando criança, ainda isso, hoje isso ocorre. Pode me esclarecer sobre a explicação para essas ocorrências? Isso pode ter algo a ver com projeções? Não, isso aí é bruxismo. Você tem que examinar, vai a um psicólogo que te derriça a madeira e mostra a realidade para você do bruxismo. Você tem que combater isso aí, não tem nada que ver. O seu sonho é nada mais do que o reflexo do bruxismo. Essas coisas acontecem nas melhores famílias. Às vezes é necessário. Por acaso você colocou alguma coisa de borracha na boca? Que a hora que você vai morder o negócio figura. Eles, às vezes faz uma coisa nesse sentido. É o jeito para melhorar o bruxismo, mas tem outras coisas também. Quase sempre o bruxismo é porque a pessoa está sob o efeito de alguma repressão ou uma pressão ou intensidade de estresse na vida dela. Ela deve descansar mais, deve se soltar, deve ficar mais tranquila. Aí é o caso de perguntar, na sua infância havia repressão em cima de você? Gostaria que o senhor comentasse sobre a relação entre a consistência paraperceptiva e a metodologia de autopesquisa. Como o pesquisador consegue pesquisar a si próprio sem que o maior empecilho, o próprio pesquisador, não impossibilite isso? Como observar-se a si mesmo e simultaneamente manter a visão de conjunto do próprio ato de se auto-observar? Olha aqui, não apele para a ciência convencional e a besteirada que tem aí de fazer pesquisa não participativa. Isso não existe. Todo pesquisador, na hora que ele pensa na pesquisa, ele já está participando. A energia dele já caminhou para lá, ele já está criando um ambiente para isso. De modo que isso aqui é besteira, não fica com essas ideias convencionais, você não vai sair do lugar, você vai marcar passo. Agora, como é que você vai sair do seu problema aumentando, em primeiro lugar, sua autocrítica? Olha a sua autocrítica, nunca se pode perder isso. Olha se você tem autocrítica, aumenta a autocrítica, estuda a autocrítica. Segundo, depois você vai trocar figurinha com outras pessoas que tiveram as mesmas experiências. Aí você vai usar a heterocrítica para avaliar o que a outra pessoa falou. Essa é a técnica da conscienciologia. O verdadeiro paradigma consciencial ou conscienciológico é baseado na própria consciência que estuda a si mesma. Eu estudo a minha consciência, você estuda a sua consciência, ele estuda a consciência, ela estuda a consciência. Nós vamos juntar e vamos chegar num consenso temporário, uma verdade relativa de ponta. Aquilo é uma hipótese temporária, efêmera, fugaz. Isso é que interessa. Agora, é daí que nós temos que partir para o resto. Agora, veja, a primeira coisa que você tem que fazer na sua autocrítica e na sua heterocrítica é combater os apriorismos das pessoas. Olha bem a priorismose. O que a pessoa já tem, que ela não tem bom desconfiômetro, aquele aparelhinho que tem aqui na barriga, que a gente aperta e liga, não tem esse aparelhinho.
Então, o que é que se passa? É necessário que a pessoa tenha para alijar, dar um jeito de eliminar aquelas preconcepções, os tabus, os mitos, as tolices, aquilo que eu chamo de tolicionário. Tolicionário é aquela enciclopédia maior que a enciclopédia da Conscienciologia sobre tolices que a humanidade comete. Eles ainda não foi escrito essa enciclopédia, porque não precisa escrever. É só você olhar de lado que você encontra algum mega verbete dessa enciclopédia chamada Tolicionário. De modo que o processo todo é esse. Autoobservação. Outra coisa que seria a terceira, que eu poderia chamar a atenção para você, é você examinar, que tem aí na enciclopédia, que nós falamos sobre a atenção dividida, ou divisão da atenção. Se você não é bom em divisão da atenção, é bom você começar a trabalhar. Para fazer pesquisa, as pessoas precisam de ter atenção dividida. Outra coisa, a maioria das pessoas, possivelmente você também é, polivalente, versátil. Sendo assim, você tem nem que seja as primícias, o início, o esboço da atenção dividida. Poderia explicar em que, para a estrutura consciencial, fica armazenado o arquivo de todos os nossos códigos para DNA e DNA, vivenciado desde o nosso surgimento como consciência. Sabe se o EM utilizou a parapsicoteca durante o curso intermissivo? Ele utilizou, sim. E esse processo do DNA e para-DNA, isso fica dentro do mental soma. O mental soma é o paracorpo do discernimento. Não venha me perguntar como é que é isso, porque eu não sei nada. Eu estou pesquisando. Fazem só 9 séculos. Esse aí é um assunto que eu estou estudando faz 9 séculos. Eu não estou falando, não estou exagerando nada, estou falando a verdade. Que ele é de 1100, nós estamos entrando em 2010. De modo que são mais ou menos 910 anos. Eu estou pesquisando. Esse aí é dos meus assuntos antigos, que a minha chefe todo dia me pergunta. Entende? Valdo, pode falar. Na página 80, a paradoxologia, na última, eu queria saber os dois paradoxos. O paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil. Eu quero saber no caso... E o paradoxo do Hércules, que é a psicomotricidade, supersensitivo parapsíquico, que é a sutilidade. Que os dois falam em sutilidade, eu queria que se aprofundasse isso. Por exemplo, uma pessoa pode ter um parapsiquismo super avançado e o bíceps dela não vale nada. É bíceps de macarrão, aí a gente, entendeu? Fininho, não vale nada. Então, por aí você vai começar a entender esse processo do paradoxo. Agora, então, a pessoa magérrima que tem um parapsiquismo absolutamente avançado. Eu já vi gente assim. Eu conheci um médium que era muito fraquinho. Ele era baixinho, pequenininho, reduzido, tudo dele. Mas era impressionante do ponto de vista de clarividência. Ele pescava tudo, sabia de tudo. Eu testei por causa das minhas coisas, o rapaz era impressionante. Mas foi em Goiás. Quando é sutil, ele é sempre sólido aqui, contando. O sutil é aquilo que é o complexo não entrevisto direito. Você viu apenas o translúcido, você viu assim um vislumbre, você viu uma aparência. Esse aqui é o processo da sutileza. Agora, chega num certo ponto, para a gente entender isso, é que eu fiz aquele verbete da intraconscienciologia. Examina o verbete, que lá tem o processo da sutilidade. Mas a sutilidade, ela sempre é importante. Olha, eu não vejo jeito, e para vocês, da agora em diante, sempre vai ser importante. Agora eu vou fazer também uma pergunta sobre ontem aqui, vou seguir o exemplo. Você deixa de fazer? Porque ela tem o monopólio.
Mas você deixa, né? Você permite. O outro também que é capaz de querer fazer pergunta vai ser o Lógico, porque nós falamos uma opção de coisa nas costas dele. De ontem ele deve ter chegado aí danado da vida, porque não estava aí. Um ritornello. Agora, o ritornello. Quando você falou lá da questão do delicatessen, que é uma finesse, mas em que contexto? Porque você falou que ela tem que entrar na delicatessen. Mas delicatessen seria a sutileza do assunto. Ela vê nas entrelinhas, ela vê a coisa mais sutil, aquilo que está difícil de ver. Você está entendendo? Não é o grosso, é o refinado. Então é aquele negócio do refinamento que tem hoje, que está sendo muito usado aí na informática, que a turma sabe, a hora que se arranja, não é, a picotagem maior do micrótomo da imagem. Então, por exemplo, você pode arranjar um monitor que é grosso e um monitor que é refinado. Mas esse refinamento, eu queria saber em relação ao que é tudo, a toda a pesquisa dela. Eu estava falando mais do ponto de vista da abordagem técnica, pesquisística. Só da pesquisa. Essa abordagem, então, é que ela tem que entrar com isso. Então, por exemplo, nesse caso, é aquilo que eu falei, é entrar com o micrótomo, entrar com o microscópio, entrar com o microscópio acoplado no telescópio. É para pesquisa. Eu também tinha pensado em pesquisa. Mas então não, o problema é da pesquisa. Porque aí é que é importante, né? Se ela não entrar no problema da pesquisa, ela não vai entender nem a si mesma, nem o construto, o conceito que ela está lá estudando, e nem também o problema do fenômeno, ou seja, do fato que está ocorrendo, que está se desenvolvendo. Mas isso seria para todo mundo. No caso dela é porque isso é para todo mundo. Agora, no caso dela é específico. Porque ela tem falta se ela não disso. entrar nisso, não adianta nada. Dentro daquele contexto que ela falou, não adianta. O ideal é isso que eu falei. É a receita para ela. É o remédio de acordo com a pessoa. No caso dela, esse remédio é específico. Você entendeu? Falando de mim, né? Caiu realmente a ficha. Porque, na verdade, como eu falei para o senhor, quando eu cheguei aqui e que vi a holoteca, o holociclo, tantos livros, coisa que eu nunca tive na minha vida, né? Então, eu aí comecei a fazer automimese, repetência, né? Tudo que eu quero, é estudar, é ler um livro, para mim é melhor do que beber água, né? Escuta, então, deixa eu só te falar uma coisa que aconteceu hoje. Apareceu uma moça que trabalha para o Cláudio Paredes. Vocês sabem quem é o Cláudio, o que ele faz, sabe? Ela, então, vocês já viram essa moça aí, que ela trabalha lá, é da equipe do Cláudio. Agora, o que se passa? Ela já está trabalhando aqui há algum tempo, então ela foi lá conversar comigo. Professor Valdo, eu vim aqui, que eu trabalho com o Cláudio, já estou aqui há algum tempo. Agora, eu cheguei aqui e vi o holociclo, com esse monte de dicionário, com essas coisas todas, minha cabeça não sai disso. Eu só penso nisso. Então eu vim aqui para ver o que é que o senhor me dá de indicação para a minha vida. Isso aconteceu hoje de manhã. É mais uma dessas que vem trabalhar, que acaba... Aí eu pedi para a nossa chefe que estava lá, ela lá, a Alzira, que deu uma mini biblioteca para ela. Ela ficou feliz da vida, lá, etc. Tal, vai estudar, porque ela quer estudar tudo. Agora, o que encasquetou com ela foi o holociclo. Porque o holociclo é diferente das outras bibliotecas, você sabe como é que é. Chega lá, as bibliotecas, está tudo esparramado. É aquele negócio do problema da prostituição do livro. Entende? Que ele aparece tudo aberto, né, horizontalmente. É um processo prostituído. É de propósito. É muito importante isso aí. Então é isso. Quando o senhor me deu esse alerta, as coisas começaram a aprimorar a partir de ontem, até na própria dinâmica, né? Eu já tive até alguns resultados, que eu estava com uma pesquisa muito a nível, por exemplo, fitoenergia. Só a nível. Então, já tive, assim, maiores orientações para aumentar a nível uma outra de coisa planeta séria, Rosa, e tal. Faz força para coligar os seus pensamentos. Fazer aglutinação de tudo, a respeito de tudo, com todos, que é o problema enciclopédico, que é a globalização que vai
se transformando pouco a pouco no pontual. Você está entendendo? Entendi. Pensar Aquilo num que é o tema, mas fazer várias começa a ser abordagens. unitário. É. E aquilo que é unitário começa a ser grandão. Agora, veja, isso aí é um dos movimentos entre análise e síntese, que é o processo da hermenêutica com o processo da síntese, da tese e da antítese. Está entendendo? Olha isso. E, professor, Amplia a sua focando visão. num tema, eu não preciso, digamos assim, desperdiçar o restante, mas eu tenho que usá-los numa forma transdisciplinar, Mais digamos inteligente. assim. Mas focar naquele Agora, tema. para ser mais inteligente esse uso, precisa de ser mais abrangente. Para ser mais abrangente, você tem que começar a pensar de uma maneira pluralizante, cosmovisiológica, Pois é, cosmo. panorâmica, holossomática, multiexistencial. Você viu tanto de coisa aí que eu falei junto? Entendi. No entanto, é uma coisa só isso tudo aí. Tudo é Eu a estava mesma muito aqui, no Terra a Terra. Eu captei vossa mensagem. coisa. O negócio todo é o seguinte, a sua Obrigada. consciência é uma só. Agora, o mundo tem decalhões de realidades. É aí que a gente começa a implicar. É a sua consciência com a realidade. Por isso que precisa de usar as energias. Que a energia facilita o acesso à abordagem. Muito obrigada, professor, porque senão ia ficar circulando assim. Pois né? Agora, Obrigada. fala aí com a Arlindade tudo, explica para ele. Professor, ontem eu enviei uma pergunta pela internet para cá, né? E Eu o senhor- falei, Zaslavski. Por incrível que pareça, é você. Sim. Então, tem um outro também por aí que não está hoje aqui, né? Então, o que fez? Não, eu fiquei intrigado com a sua resposta pelo seguinte, né? Eu perguntei a questão da... Bom, o senhor estava falando, né, dos diferentes grupos, né, que aqui tem as diferenças. E eu perguntei sobre esse problema das interfaces e da interfronteiras, né, da passagem entre as fronteiras e tal. Aí o senhor falou que sim, que se estuda isso no curso intermissivo, só que isso é um problema porque a maior parte das incomplexes ficam aí. Né? Isso me confundiu, me embananou, porque eu me interesso muito por esse negócio das fronteiras, a passagem entre as fronteiras, essa questão da Primeira comunicabilidade. coisa, tem que acabar com as fronteiras. A pessoa chega no complexo acabando com as fronteiras. Eu falo uma outra coisa, a minha metáfora hoje é diferente. É destruir a parede, as janelas, as portas e os portões. Então é ficar tudo livre. Você está entendendo como é que é? Então tudo é outdoor, não existe mais indoor. É aí que você vai para o complexo. Mas essa suspensão das fronteiras, vamos dizer assim, você anula as fronteiras, mas isso não tem um processo que primeiro tem que criar uma maneira de atravessar, enfim? Não há um processo nisso? O problema tudo isso é bobagem. Enquanto você estiver trabalhando com travões, você ainda não abriu o horizonte. Olha a horizontalidade sem fronteiras. Escuta, uma Comunex igual a Interlúdio, ela não tem portões igual, por exemplo, Carcassonne. Não há muro de Berlim, não há muro entre judeus e palestinos, não há muro entre Estados Unidos e México. Você entendeu como é que é? É sem muros, não tem nada, é tudo aberto. Agora, só tem uma coisa, há um muro muito pior que todos esses, mas que não é muro. Qual que é? Vocês têm uma ideia? É a pensionização. Se a pessoa não tiver capacidade de pensionizar com equilíbrio, ela nem quer ficar lá. Ela não se sente bem. Ela vai sentir um corpo estranho. Aquilo é inóspito naturalmente para ela. Você entendeu aí o processo do complexo que eu estou chegando? Então, Quero assim, que você leve a ideia para a para correção isso. do foco, né? Vamos Então, corrigir a primeira esse foco. coisa é Qual a acabar correção? com as fronteiras, os limites. Acabar com isso. É todo mundo com todos. Você entendeu o que quer dizer? Isso é que é o universalismo puro, nós chamamos. A holofilosofia é isso. A mega fraternidade é isso. Vê se me entende. Então seria o Por foco. exemplo, a hora que Jesus Cristo fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Sim, fechou. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Olha a contradição. Que adianta? Que amor burro é esse? Amor de fronteira? Amor que é só dele? Amor que... Que besteira é essa? Então veja, Jesus Cristo está cheio de bobagem. O povo só bate palma, ninguém entende isso aí, fala. E outras coisas, os próprios filósofos, a maioria entraram nisso, porque eles não falam em Jesus Cristo, falam em Novo Testamento, uma bobajada danada. Você entendeu? Então o senhor está dizendo assim, que agora veja, a base dessas religiões todas estão aí. Antes do Jesus Cristo, tinha o Velho Testamento com os judeus, a situação toda que vinha desde lá da época dos egípcios. Isso tudo veio, tudo é uma coisa só. Os islâmicos partiram daí, os protestantes saíram daí, tá todo mundo. Só aí tem 4 partes básicas, que tudo é cristianismo, até um certo ponto. Então, o que seria o contrário da fronteira? Qual é o termo oposto, antagônico? Abertismo consciencial, Abertismo. máximo. Universalismo. Entende? Agora, a outra palavra que eu uso é holofilosofia, que é dentro da sua área. Olha aqui, vocês dois podem atrelar que vocês são todos os dois da filosofia. Vocês têm que se entender aí como é que é qualquer coisa. É bom você conversar com ele. Você é mais velho, você está cheio de cabelo já branco. Temos diálogo. Ele ainda não Nós tem cabelo temos branco. Aqui, ele não tem cabelo branco ainda. Ainda não tem, né? Então acabou. Fala com ele, porque daqui a pouco ele vai ter cabelo branco. A gente volta e meia Isso conversa e a gente tem que conversar mais. Esse negócio de filósofo sem cabelo branco não dá. Tem uns bem de perto se vê aqui. O termo universalismo, tem muitos filósofos que falam, inclusive esse Mohan está falando muito. O Mohan fala demais. Na disso. questão judaica, que há muitos desses gentios... Não, e aquele livro dentro da questão judaica é terrível. Não, que é aquilo muitos que eu falei aqui. judeus É bom que você ler. Eu tenho. Comecei Os a achar judeus então se que tornaram ali. universalistas, muito gentios, que eles chamam. Agora me conta, os seus alaves que tem judeu nisso? Sim. Pois é, então tá ótimo, você vai Então, entender tudo. O tema contrário... Você é talmúdico? Não. Então acabou. Não. Então fim de papo. Mas Não me o tema, enfrente. porque justamente essa coisa tão do universalismo, Então, acaba eu vinha com buscando tudo isso. porque ao Tem que contrário... acabar com os livros sagrados. A Torá, Alcorão, Bíblia. Você está entendendo? Acabar com isso. Não existe isso. Sagrado é a vovozinha. Que o judeu valoriza extremamente a fronteira, né? Valoriza Demais. Você está vendo eles acabaram de fazer lá um negócio com os palestinos? É o último muro, foi feito por eles. lá dentro, lá, né? Logo junto com os Estados Unidos, que fizeram para segurar, né, a turma de penetra do México. Que tudo é uma loucura. Fazer muro, que é isso? Eu desejaria viver sem muro. A gente tem que viver com muro aqui, porque não tem outro jeito, não há outra segurança. Imagina, até Mas sem nós chão. temos que ir. Né, assim. Agora veja, lá, extrafisicamente, não tem muro. Agora veja, você vai ter que ter um gabarito para se aguentar lá. Está aberto, você pode entrar. Cachorro entra na igreja porque encontrou a porta está sempre aberta. De modo que qualquer cachorro pode entrar lá. Agora o problema é o seguinte, ele fica... Antes de falar, a pessoa deve pegar o microfone e ver se está funcionando. Antes de falar, as pessoas não pensam nisso, ela está só pensando naquilo que vai falar. Com relação, então, à sinalética parapsíquica, a consistência perceptiva, ela é a maturidade da sinalética. Seria a maturidade máxima da sinalética? E para poder... Para começar, né? A maturidade máxima mesmo, ela existe pelo produto, os frutos da sinalética. O que ela traz para você? Dentro da interassistencialidade, dentro da compreensão da realidade multidimensional. Isso talvez que seja mesmo a integração maior do processo. O que você está fazendo com a sinalética? Muito importante. Então, Isso é trovão, não é o Adélio, tá certo que está falando, não. É o trovão. Vocês vão pensar que talvez seja o micrófono dele, não é? Ó. Está vendo? Aí o Adélio pegou no micrófono, está isso. Mas, Adélio, fala. então você pode, a partir de um fenômeno específico, desenvolver esse fenômeno também, e a partir desse desenvolvimento também desenvolver o restante da maturidade parapsíquica. Pode usar a sinalética, pode usar um fenômeno específico
e pode desenvolver daí E a pode consistência. desenvolver tudo. Agora, ó, o que eu falo é o seguinte, a sinalética eu falo da seguinte maneira, sinalética, energética e parapsíquica pessoal. São 4 termos que eu uso para expor isso aí. A sinalética, ela é energética, porque sem a energia não há sinal parapsíquico. Agora, o processo é parapsíquico, antes de mais nada. Então, o fenômeno não é energético, o que importa. O importante é o fenômeno parapsíquico, advindo da sinalética. Você entendeu aí a diferença? Então, a partir disso, as coisas mudam, porque a pessoa se desenvolve. E quanta coisa, nós saímos do ar, não? Não? Porque eu quero responder umas aqui, mas não vou responder se estiver offline. Não é isso? Está online. Então tá. Tenho 39 anos e moro em uma casa alugada aqui em Foz do Iguaçu. Estou fazendo o planejamento da TECA de mais um ano de vida. Incluir nesse planejamento dar aulas de Conscienciologia e terminar de escrever meu livro, entre outras coisas. Mas tem 2 pontos que estou em dúvida se devo incluir no meu planejamento do ano. Construir uma casa na Cognovs, já tenho terreno. E arranjar uma pessoa para compor dupla, pois ainda não tenho. Qual a sua opinião? Eu acho que você está querendo muito. Primeiro, construir uma casa, quem vai construir precisa aqui mesmo em Foz, de arranjar gente que vai seguir o contrato da construção da casa. Tem que ter uma pessoa da sua confiança para ver, porque senão a prestação de serviço joga você no buraco. Nós já tivemos alguma dúzia de casos nesse sentido. Tem que ter gente para seguir. Então, você vai ter que acompanhar aquilo. Isso vai praticamente que pegar você por inteira. Como você não tem companheiro ainda, é a sua vida que vai ser se dedicar. Durante alguns meses, você vai trabalhar, dependendo se você vai fazer um cafofo ou se vai fazer um palácio, depende do tempo que você vai dedicar para isso. Então, esse 1 ano de vida vai ficar furado. Então, isso você deve excluir. Faz a casa primeiro para depois fazer o ano de vida. Senão faz o ano de vida para depois fazer a casa. Agora, arranjar uma pessoa. Isso é uma coisa que você tem que trabalhar 24 horas por dia. A sua apresentação, aonde você vai. Eu quero dizer para você que sábado vai ter uma reunião muito séria no discernimento. E eu estarei lá. Porque vai ter até um arrasta-pé do povo lá, que vai mostrar um processo de dança, etc. Tal. No outro sábado. Sábado. Mas vai haver. Não é nesse sábado, é o próximo. Mas, então, veja, isso tudo, eu quero ver você lá toda arrumadinha. Isso é muito importante. Então, veja, isso aí você já pode fazer em mais um ano de vida. Entende? Que já pode incluir. Agora, o caso da casa, eu acho que, em parte, a construção da casa pode, vamos dizer assim, sabotar um pouco um ano de vida. Seria bom você perguntar a opinião de uma técnica que nós temos aqui em mais um ano de vida, que é a Beth. O que ela acha disso, de construir uma casa em mais um ano de vida? Eu acho que é uma coisa que vai interferir. Tem lógica isso que eu estou falando? Vocês acham? Tem? Tem? Você que é o nosso prefeito oficial, tem lógica? Tenho refletido na inevitabilidade da evolução. Pode acontecer que olha, é o Joaquim Pous que está perguntando. Pode acontecer que uma consciência por algum período de tempo não evolua, ou seja, fique estagnada ou até mesmo volte para trás na evolução, ou essas ocorrências são somente ilusórias, pois a evolução das consciências é inevitável e nunca para ou volta para trás. Não, tem um engano seu aí. Quando nós falamos a inevitabilidade da evolução, nós não estamos falando que ela vai certinha. Não, ela vai aos trancos e barrancos. Dá um passo na frente, 2 para trás, 1 para frente, 2 para trás. Isso tem muito. Toda vez que uma consciência estaciona, ela regride. Isso eu vivo falando. Então, veja, a pessoa regride sim. Existem consciências que estão aparecendo agora aqui na Terra, que são consciências que às vezes ficaram 8 séculos na baratosfera. Aquilo era uma regressão. Então elas estão se atualizando agora.
Agora, o que nós queremos dizer com a inevitabilidade da evolução é que nenhuma consciência fica sem evoluir. Umas demoram mais do que outras. Por exemplo, nós aqui, que somos do curso intermissivo, nós estamos um pouco atrasados em relação à monja, ao transmentor, e eu estou só falando 2, porque eu poderia falar mais. Enfim, não sou só eu. Nesse caso, eu coloco todos os meus amigos. Tá certo? Isso está bem claro, eu acho que está claro aqui para explicar para o Joaquina. De modo que, vamos pensar nisso, a evolução é inevitável, mas que muita gente estaciona sim. Por quê? Ninguém evolui no mesmo prazo, no mesmo período, no mesmo timeline, entende? No mesmo calendário. Isso é que nós temos que entender. Professor, sim. Aqui, só para esclarecer, o convite é o seguinte, é o primeiro encontro de dança beneficente, que vai ser lá no Discernimento, dia 5, sábado que vem. A professora Graça Razeira está ajudando, coordenando, às 17 horas. E é uma entrada gratuita. 17 horas lá no Discernimento, não sábado que vem. Bebe, não, né? Olha, Sábado cada agora. Pessoa tem que levar 1 quilo de comida perecível. Informar o lote. É 1 quilo. Ó, não tem entrada franca. A entrada é franca. O comes e bebes, eu acho que cada um vai levar alguma coisa, o Guaraná, esses detalhes eu não sei. A minha mulher e outras personalidades gradas da nossa sociedade da Cognópolis vão fazer uma assistência social para nós. Exatamente, é uma assistência social da cidade de Foz. Social direta. Outra coisa, cada convidado terá que levar 1 quilo de comida não perecível. Então já não é mais assistência. É interassistencial. Por quê? Porque esse concurso de dança é para ajudar as escolas, entendeu? Sei. Da parte de municipal. Está toda trabalhando nas escolas atualmente. Exatamente. Só para saber se é às 17 mesmo. Às 17 horas, dia 5, sábado que vem. Sábado agora, então, dia 5, 5 horas da tarde, é isso? Gente, 5 de dezembro. Sábado agora. Sábado agora. Sábado, o povo é que está falando. Gente, eu estou falando outra língua. É sábado agora. Agora veja, é às 5 horas da tarde? É 17 horas. É dia 5 5 horas da tarde. Tá certo? Professor Valdo. Então agora eu acho que está claro. Só acrescentar também que a Graça que está promovendo o evento, que além do alimento não perecível, o brinquedo, que ela falou que o mais relevante é o brinquedo. É para levar para a meninada, que eles precisam. Que é o mais importante, levar brinquedo para uma boa, sim. Esse trabalho dela é uma boa, gente, é uma boa assistência. Foz está precisando disso. E ela está bem entrosada com um monte de técnicas nesse assunto. Um monte de gente está entendendo isso aí. Acho que a minha primeira sinalética para a psique identificada são os banhos de energia. Tem acontecido o seguinte: ao realizar certos raciocínios e ao chegar a algumas conclusões, ou ao acordar, sinto um forte arrepio ou um banho de energia. Será que deixei ser um casca-grossa? Por incrível que pareça, está começando a aparecer a luz no fim do túnel. E não é o trem que vem contra você. Gostaria que o professor discorresse sobre os banhos de energia confirmadores dos parafatos, da parapatologia do verbete hoje. Não, o problema todo é esse mesmo. Agora, o banho de energia, você está falando bem em cima do lance. Quando você tem certos raciocínios, ao chegar a algumas conclusões, ao acordar, isso mostra que você tinha algum trabalho fora do corpo. A hora que você despertou, depois da hipnopompia, mostrou que você tem banho de energia, havia assistência ali no caso. Então, vale a pena ver. Agora, os banhos de energia confirmam os parafatos que a pessoa vivenciou. Os sonhos de forte cunho sexual são sempre projeções com assédio? Como entender e eliminar esses tipos de ocorrência? Não, olha, de modo geral, a maioria às vezes tem assédio, porque a pessoa está carente sexual e ela vai atrair as conceneres. Conceneres, geralmente, elas são vorazes, entende? Elas são vorazes em matéria de afetividade por causa da energia.
Então, quase sempre tem íncubos e súcubos que funcionam nisso aí e que dá o congresso sutilis. Então, aí, o processo todo é procurar entender isso. Agora, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, não é o seu caso que é mulher, mas um homem, por exemplo, principalmente de madrugada, etc., se ele está descansado, ele pode ter uma ereção fisiológica, que isso às vezes dá problema na cabeça dele, dá processo de onirismo, devido à ereção fisiológica. A ereção fisiológica é uma coisa normal, todo mundo tem, entende? Isso aí é normal, todo mundo que eu estou falando, homem, mulher já é coisa mais difícil. Então, nesse caso de mulher, a coisa séria é ver a sua carência afetiva sexual e tratar de vencer isso aí, ver o que você faz. Sovaldo, na sinergismologia, eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar o sinergismo para perceptibilidade veterana, intelectualidade útil, comunicabilidade avançada. A paraperceptividade veterana é aquela que a pessoa já tem assentado, que ela já reconhece o parapsiquismo dela e as pessoas que a conhecem admitem que ela tem. Isso é uma coisa muito séria. Isso é que é o veterano, mulher ou homem. Agora, a intelectualidade útil, essa pessoa, ela dirige os esforços dela para fazer algum trabalho intelectual a favor dos outros. E a comunicabilidade avançada é a hora que a gente procura expor, por exemplo, dentro de uma aula, uma comunicação, de um artigo, de um livro. Isso é a comunicabilidade também, no caso avançada aí, que nós estamos falando. De modo que com isso você vai ter uma certa clareza do processo. Tá certo? Ficou claro isso aí para você ou não? Na verdade, eu queria entender como isso se mescla. Como é que é? Como isso se mescla, se une, faz o sinergismo. É através da vontade da pessoa e da lucidez que ela tem de saber aplicar o que ela tem, né? O problema todo é esse. Intelectualidade, parapsiquismo e comunicação. O que é que eu faço? É justamente isso. Eu ainda não sou 100% bonzinho, mas eu sirvo já de mais ou menos. Muito embora tem gente que já me escreveu dizendo que via ter tudo é só para gargalhar, que vive rindo das coisas que eu falo. A intenção não é essa, mas isso acontece. Exibir comunicação da pessoa. Olha, eu vejo a estrutura mais porque toda vez que eu vejo eu começo a rir. Em algumas coisas que você fala, mas não explicou o que é que eu falo, que ele gargalha. Deve ser uma coisa dessas piadas que nós fazemos. São os ganchos didáticos que a gente usa, que é a comunicação. Agora, ele falou que eu tenho bom humor. Eu tenho bom humor o tempo todo. Será que eu tenho mesmo o tempo todo? Será? Então, veja, parapsiquismo, intelectualidade e comunicação. São as três coisas, das mais sérias que você tem para fazer um trabalho maior a partir da PROEX e a partir do curso intermissivo. O que mais que é mais importante que isso? O que é que tem que embasar essas três coisas? Cosmoética, evolução, interassistencialidade. Se essas coisas existem, tudo bem. Mas o que você queria? Valdo, o primeiro trinômio, essas palavras aqui, elas são próximas. Eu queria que você desse uma geral, porque tem uma conexidade, conotação e concatenação. São bem próximas. Não Até um certo ponto há uma literação, que eu não coloquei aqui, mas eu acho que lá no original já tem. É a literação, que é o com. Entende? Com. Agora, a conexão, a conotação, eu achei que como se fosse uma implicação, e a concatenação e cadeamento. Conexidade tem uma conexão básica. Agora, conotação
Para mim é uma É implicação. você que faz. É uma implicação. Não, você que fez a conotação. Você juntou uma coisa com outra. Mas Agora, também é juntar. vamos entender, olha aqui. Conexidade é uma coisa que já tem conexão, é natural, é in situ. A conotação que eu estou chamando, é você que fez a conotação. Agora, a concatenação é a conclusão que você chegou disso. Você entende? Correto. Você vê que tem sua razão, as palavras não são iguais. E elas não são iguais. Agora aqui, ó, é uma literação. Mas é mais. Eu vou marcar aqui para ver até lá no original, porque eu não sei se lá tem. Hein? É mais para decifrar o que quer dizer, porque elas são próximas, né? Então... São próximas por causa da literação também, né? Tudo é com. Agora, veja, são diferentes. A conexidade é mais a conexidade que existe na própria coisa. A conotação é aquela que você impõe, que você faz. E a concatenação é aquilo que você tirou dela para a conclusão que você chegou. Olha a diferença, é uma diferença enorme. Tem lógica isso para vocês? Tem lógica, mas é que eu não cheguei a pescar isso antes. Pois é. Mas o que é? Adélio, você pode falar que a chuva já parou. Na página 80, em sinergismologia também ali, no começo, na segunda, o sinergismo consiste... O sinergismo consciência sensitiva cosmoética, equipex amparadora. Seria somente nesse momento da maturidade, da consistência perceptiva, que o amparo vai conseguir atuar com a capacidade máxima, com a consciência, porque a gente tem muito amparo. Né? Se você tem mais sensibilidade para a psíquica, a Equipex pode funcionar mais com você, né? Isso é sério. Porque essa dificuldade recíproca da Equipex de conseguir contato conosco, conseguir comunicabilidade conosco, né? Mas é somente a partir daí que você vai conseguir tirar realmente um nível de amparabilidade ou amparabilidade maior. Você vai conseguir explorar ao máximo esse sinergismo com os amparadores. Não há dúvida, o caminho é por aí. Agora, nesse sinergismo, a paraperceptibilidade aumenta, né, o processo. Aumenta de uma maneira muito forte. Escuta uma coisa, vocês podiam ligar o aparelho de ar-condicionado, já vai ligar? Então, aqui o negócio está 27 graus já. Então, tanto você desenvolvendo a consistência paraperceptiva, você vai atingir um nível de maturidade na interação com os amparadores, quanto a interação mais madura, mais direta com os amparadores vai permitir um maior nível de consistência paraperceptiva também. É isso. Uma coisa retroalimenta a outra. Adélio, fazendo um resumo disso, quando a pessoa tem paraperceptibilidade, ela encontra no meio. Você já viu falar esse negócio? Um fenômeno, por exemplo. Você pode ficar aqui e o fenômeno vem 100% para você. Agora, às vezes, ele só precisa de vir 50%, porque você encontra com eles no meio. A sua parapercepção percebe as coisas no meio do caminho. Ele desce 50% e você sobe 50%. Aí vocês encontram. Entende? Então, por aí, você vai ter uma ideia mais ampla disso aí. Pensa. Encontrar no meio do caminho. Agora, é muito bom, então, quando o comunicante extrafísico, a consciex, tem mais desenvoltura dentro do processo de ectoplasmia, de fenômeno, e tem mais afinidade com a pessoa que ele está tentando expor, a consciência. Então, a hora que encontra isso aí, a coisa melhora. Por isso que é muito importante o amparador fixar com a pessoa e ser muito empático, sabe? Essa reunião tem que ser empática. Tem que haver uma sensibilidade muito grande de simpatia entre um e outro. Um convívio, a convivência. Por isso que eu falo, amparador é como se fosse irmão gêmeo seu. Ele tem o mesmo valor que você, só que ele é superior a você. Por quê? Ele é consciex, que fala já diretamente pelo psicossoma. E você, consci, está falando diretamente pelo soma. Então, nós estamos sempre mais atrasados. Não dá para comparar nisso aí. Com isso, eu acho que fica mais claro ainda. Quem é que está com o microfone? Tem alguém, não?
Você é mais? Esse aqui. Esse é o meu. Eu queria entender melhor como é que o raciocínio da gente funciona para chegar nessa consistência paraperceptiva sem ele atrapalhar. Porque o raciocínio, dependendo do raciocínio, ele pode variar até para uma imaginação, não sei, não? Há um problema aí que você esqueceu. Acumulação. Acumulação de dados. Não, acumulação de vivências. A hora que você vivenciou um fenômeno 10 vezes, tudo do mesmo jeito, e as reações do mesmo jeito, você é obrigado a admitir que tem uma lógica, não tem mais jeito. É isso aí que eu estava falando no processo aqui, ó, respondendo as coisas, o problema da autopesquisa, pesquisa pessoal, do pesquisador independente. Pela acumulação, não tem jeito. Ele supera todo mundo, não tem jeito. Como é que fica? Mas então, pensa na acumulação dos fenômenos. Então, você não tem um fenômeno, você tem uma série deles. Mas você acha que isso é raciocínio ou é experiência? Todo raciocínio é que leva para a experiência. E toda experiência, dependendo da capacidade intelectual da consciência, é capaz de enriquecer o raciocínio. A vivência que enriquece o raciocínio. Agora, todo raciocínio é necessário para a pessoa chegar em qualquer vivência. Há pessoas que têm vivência que nem sabem que estão tendo, porque ela não raciocina. Ela tem a cabeça na lua, quer dizer, ela é oca. Existe disso, que é o robô. Aquilo que eu chamo robô social, robô existencial, a robotização, a robex. É isso. Tem lógica isso aí? Tem. Porque assim, eu estou falando de mim até. Às vezes acontece uma coisa comigo e eu estudo uma outra coisa e eu fico já fazendo o cotejo de uma coisa com a outra, aí eu fico assim, não, eu estou inventando, porque é o raciocínio... Não, mas escuta. É isso que eu queria entender, o limite disso. Eu acho que você precisava de embolar um pouco seu meio de campo. Eu vou te dar só uma dica, que é uma das técnicas que eu uso, que eu já falei aqui uma vez. Eu estou lendo, por exemplo, o livro do Dreyfus. Dreyfus. Na hora que... na minha sala de jantar. Eu estou lendo o livro do Adorno, que é a obra-prima dele, aqui na tertúlia. E eu estou lendo um outro livrão, está lá comigo, muito sério, de um cara que publicou agora recentemente, sobre o processo de limites finais da coisa. Todos eles são 3 livrões. É na base de 600, 800 páginas cada um. Agora, eu vejo praticamente sempre que eu posso, os 3 livros todo dia eu estou lendo. Não me interessa quando é que eu vou acabar de ler, nem nada. Eu leio algumas páginas todo dia. Agora, veja, eu estou, portanto, enriquecendo o meu mental soma por 3 vias simultâneas diariamente, independente de vocês. Vocês seria a 4ª via. A televisão, alguma coisa que eu vou pescar lá, que pode ter algum valor para mim, em matéria de informação, comunicação, notícia, seria a 5ª. Você entendeu? Agora, esses 3 livros, eu não confundo nada, eu sei tudo como é que está. Tem uns que às vezes eu guardo até a página que eu parei, como é que é, número, entendeu? Pela situação. Agora, por exemplo, o livro do Adorno, o que é que me interessa nele? Eu estou lendo o processo da conjugação das ideias, que eu quero mostrar pelo livro dele, que é a obra-prima, e partir dele, que é a minha, no caso, minha cobaia, e dizer que a filosofia é uma besteirada danada, mas que uma das técnicas que a filosofia usa é conjugar a ideia. Tudo é um processo de julgar uma ideia com a outra. Pois é, mas agora, eu vou provar isso pelo seguinte, eu vou ver quantas conjugações ele tem e quais nessa obra-prima dele. Se eu mostrar isso num verbete, você não acha que eu vou dar já uma ideia? Eu vou contextualizar a minha hipótese. Então, veja, esse aí eu estou vendo. Agora, veja, no caso Dreyfus, que eu estou vendo lá, o livro, eu estou estudando qual era
as trapaças antes das consréus que vieram para a terra. Porque lá, tudo quanto é trapaça, os franceses fizeram no caso Dreyfus. E outra coisa, só as grandes personalidades, desde o presidente da República até o chefão do Exército, o outro da Câmara, o outro que não sei de quê, só grandes personalidades. Comandante disso, comandante daquilo, grandes advogados. E todos eles encobrindo um erro judiciário. Uma coisa horrível. Agora, eu estou tentando ver o que é que tem para ver, porque isso foi 1894 até o século XX, no início do século XX, na época da Belle Époque. Algumas 10 anos depois, 15 anos depois. Então, veja, isso é antes da Primeira Guerra, é antes da Segunda Guerra e é antes, propriamente dito, dos cursos intermissivos institucionalizados, com a reurbanização, vamos dizer, aberta. Você está entendendo? Então, eu estou vendo esse livro por causa disso. Agora, é simplesmente impressionante, porque o livro é muito bem feito. Esse cara que escreveu lá é um livrão. Ele tem só o texto dele, a letra pequena, tem 600 páginas, fora o resto de notas e as coisas todas que tem em relação. Eu conheço o caso, mas esse livro eu não conheço. Então, eu queria ver com calma, e está valendo a pena. Eu já vi a metade do livro até agora, lendo aos poucos, e anotando tudo. Tem tudo risco, tudo está arriscado. Esses livros, tudo que eu estou falando, está arriscado. O doador daqui já está todo arriscado também. Agora, o mais sério deles, é muito bem escrito esse livro do caso dele, porque são os franceses da época, você sabe, é gente que veio de lá, da época da Belle Époque, eles trabalhavam muito bem o texto da situação. E outra coisa, muito interessante, você ver como é que eles escreviam, porque isso aí é depois do livro do Balzac, e antes da Primeira Guerra. Você está entendendo como é que é? Então eu queria ver como é que o povo raciocinava em matéria de baratosfera. Mas é uma perfeição. Eu, uma hora, vou trazer um livro, quando tiver, para mostrar para vocês as tolices imensas. É um erro depois do outro. Como é que uma mentira precisa de colocar uma mentira em cima da outra? O caso Dreyfus foi isso. Vocês sabem o que é o caso Dreyfus, não sabe? Alguém aí sabe disso, não sabe? Sim. O caso é o seguinte, ele era um oficial francês, mas de base judaica. E lá, um camarada que era um comandante, sabe? O nazi lá, o camarada deles lá, que era de origem um pouco prussiana, etc. tal, mas que era comandante e muito mais avançado que ele, porque ele não era, entendeu? Ele era um tenente, apenas um negócio desse assim. Mas o outro não era comandante, era grandão por cima. E era esse que era o espião. Então eles pegaram por causa da letra. Você entende? Para falar que a letra era igual. E não tinha nada de coisa igual. Foi tudo feito maceteado, tudo falso. É uma falsificação, uma em cima da outra que havia. Agora veja, em plena Paris, que estava na ponta em matéria de intelectualidade, é o fim do século XIX, o início do século XX. Quer dizer, o período é perfeito para isso que eu quero estudar. Vocês estão entendendo o que é? Então veja, a coisa é totalmente diferente. Agora, esse outro, eu estou estudando o livro desse cara, porque ele está defendendo uma hipótese com muito processo de brincadeira, o modo dele escrever é assim, de muita brincadeira dentro da história. Mas ele mostra o cisne negro. O cisne negro é aquilo que é o cisne que é diferente do branco, que é a realidade do processo, porque que tem. Agora, ele olha isso na sociedade, ele vê isso por exemplo, esses processos todos que aconteceram agora, está tudo lá dentro. Em matéria de economia, Wall Street, os livros que aparecem. São 3 assuntos totalmente diferentes, aparentemente, das coisas. Agora, veja, eu coloco isso tudo na minha cabeça simultaneamente, cada divisão de atenção. Se a pessoa puder fazer isso, seria interessante. Você está entendendo? Fazer diversificação da pesquisa, através da inteligência e da atenção dividida. Vale a pena ver. E outra coisa, eu posso trabalhar nisso um mês, até ler esses livros com calma.
Agora, veja, isso é sofisticação já. Tem gente que quer ler um livro, eu sempre recomendo isso. Você pega um livro, lê tudo, depois você passa para o outro. Agora, o que eu estou fazendo é para quem é veterano, quem aguenta o rojão, que alguns vão começar a ler isso, ele vai embananar tudo, ele vai começar a confundir na cabeça dele um assunto com outro. Então, ele vai procurar chifre na cabeça de cavalo, ou seja, ele vai procurar os negócios lá do Dreyfus no Adorno, ou vai procurar o Adorno na questão do cisne negro. Está tudo errado, isso aí não dá. Então, esse processo dessa estabelecer a conotação lógica, é necessário ter gabarito para isso. É pessoa que já leu muito, senão não dá não. O senhor está falando isso porque, do ponto de vista do parapsiquismo... Você já aguenta isso. Você, a Adriana, a Kátia, vocês aguentariam fazer isso. Sim, mas uma assim, hora até é bom vocês talvez fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, ó, começa com livrinhos, não precisa ser os livrões que eu estou lendo. Pega 3 livros que sejam bem assim, de áreas diferentes. Vocês vão ver que isso enriquece o seu modo de pensar. A capacidade amplia. É muito esquisito esse negócio, mas não é fácil. É igualzinho, por exemplo, você comprar um artigo numa vendinha e comprar um artigo no supermercado. Isso aí é a compra no supermercado. o senhor está dizendo, então, que não tem, assim, eu não teria que ter essa preocupação de ficar jogando um dado com o outro e eu achar acho que minha essa conclusão sua é ideia, pouca coisa, a minha, né? Você É vai maior. ampliar. Por que é que eu faço isso? A hora que eu estou falando isso aqui para vocês. É para pra aumentar a isso, sua né? cosmovisão. Aumentar a cosmovisão. Você entendeu, não? Então, veja, aí é uma cosmovisão tripartida, ou seja, trivisual. Você vai ver 3 coisas simultaneamente. Tem lógica isso aí para vocês? Tem? Agora, é bom sempre escolher livros bons, né? Você não está perdendo tempo com isso, não. Senão não vai. Ô César, você queria falar? Por favor. Chances do senhor servir de cobaia para a gente como personalidade consecutiva na sua próxima vida. A tendência do senhor é ressomar logo lá na China, por exemplo, para voltar aqui? Isso eu não posso falar e nem admitir e nem prometer nada, porque isso não depende de mim. Mas eu sou mini peça do Max Mecanismo, eu não mando em mim. Mas a tendência... Não, eu posso lembrar disso na ocasião, para ver se tem chance. Às vezes tem. Tá, mas você está entendendo? Eu não posso prometer nada e nem pensar desse jeito. Não sou eu que decido. Eu não sou bobo. E outra coisa, vocês é a mesma coisa, hein? Que a maioria de vocês está entrando da atividade. O nível da atividade. Vocês sabem o que é, né? Ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Sendo da atividade, não é você que decide mais. Você já abriu a mão. Agora, o senhor acha que a tendência da próxima vida é o senhor ficar tipo 214 anos ou mais tempo fora, ou a tendência vai ser diminuir um pouco? É o que eu estou falando, não tem tem ideia nada. nenhuma. Uma única coisa que eu tenho uma leve impressão é que eu vou para a China. Tá. Se vocês verem um chinês diferente, tal, que está muito assim, vamos dizer, saliente, muito curioso, dá uma rasteira nele, porque às vezes sou eu, né? Muito saliente, etc, tal. E outra coisa, determinado, aí você já sabe como é que é o jeitão. Agora, não, porque quase sempre é bem possível que seja chinês. Tá. Chefe, uma segunda pergunta. No Projeciologia, o senhor fala da escala do estado da autoconsciência contínua, né? Sim. O senhor está onde ali naquela escala? O senhor está... Isso aí nós temos que pegar ali para te mostrar onde é que eu estou. Tem uma opção de coisa que eu tenho extrapolacionismo, mas eu não domino. Como eu não tenho, eu não posso falar que eu estou lá. Porque assim, ó, eu li no meu caso, eu acho que eu estou começando a entrar no segundo estágio ainda, que é o do impacto. A maioria de todo mundo está no estágio. No segundo. Agora, eu acho que o senhor já está na ética ou filiação. No segundo eu já estou. Vamos examinar isso aqui, né? Página 925, se eu não me engano, do Projeciologia. Para isso é que nós temos o livro aqui. Que eu já fiz também a análise disso aqui com a escala das consciências.
Agora aqui, ó. Admissão. É o 3. Surgem as projeções conscienciais consecutivas mistas, intercalando os veículos, psicossoma e mental soma, com várias experiências numa só noite, inclusive as projeções conscienciais amenas e as projeções segmento. A autonomia de voo da consciência intrafísica projetada já dura entre 1 a 2 horas de ausência fora do corpo. O projetor começa a manter maior estabilidade emocional e uniformidade, torna-se habitual a rememoração integral em bloco de experiência extrafísica. Isso tudo aqui eu já tive, mas veja, eu não permaneço com isso não é o meu dia a dia, isso não é o meu trivial variado, entendeu? Então veja, é um extrapolacionismo para mim, eu não mando nisso, mas agora a gente já manda, já tem experiência disso. Agora, 4, ética. Eu achei que o senhor estava na ética já. Esse é o período das projeções conscientes consecutivas através do psicossoma uma noite inteira. Ou a fase da autoconsciência. Mas tudo já tive. Aqui, ou a fase da autoconsciência ininterrupta de um dia. Não, eu já tive 48 horas. Eu já tive 2 dias. Agora, eventualmente. Mas foi só para mostrar que eu era capaz de fazer aquilo. Extrapolacionismo. Eu não domino isso. Eu não estou vivendo com isso. Então, desse estágio ético em diante, a intangibilidade moral, do ponto de vista cósmico, torna-se imprescindível. Acontecem as projeções conscientes assistenciais ostensivas e são incorporadas na rotina do projetor a visão habitual das auras dos seres. Isso é o meu normal, há muito tempo. Entendeu? Agora, aí vem a clarividência, clareaudiência, telepatia, auto-retrocognição, precognição. Eu tenho, mas é michuruca, eu ainda faço careta para cantar, é aquilo que eu falo. O negócio é fazer com o pé nas costas sem fazer careta. Então isso aí não dá. Agora, começam a 5ª filiação, começam as projeções consecutivas missas uma noite inteira, frequentemente, as projeções conscientes consecutivas através do mental soma, uma noite inteira eventual. Daí para frente, as projeções ocupam de modo permanente uma parte da existência. Eu já tive isso no período que eu estava mexendo, mas, por exemplo, hoje, eu não posso fazer isso. Eu tenho que trabalhar, tenho que levantar, como é que eu faço? Eu durmo aí 3 horas, às vezes levanto 4 horas, tenho que levantar, tenho que fazer um monte de coisa. Entendeu? Agora, a autonomia de voo ultrapassa mais de 2 horas de ausência fora do veículo. Isso tudo eu já tive, até mais do que isso. Está entendendo? Algumas vezes, mas veja, não é sempre. Isso não quer dizer nada. Agora, a memória contínua, ou holomemória, eu tenho só também, assim, vestígios, vislumbres. Aquilo vem, mas não é uma coisa consistente, entendendo? Por isso que é que eu sei de certas personalidades, o processo da própria personalidade consecutiva, entendeu? Então, agora veja, a maioria aqui de vocês estão no impacto. Agora, muitos já estão começando na admissão, outros já vão estar chegando na ética. Agora, o problema todo é o seguinte, se de ver o que é que está consistente, está permanente, que a pessoa já domina. Isso é que tem que ver. Agora, eu fiz aqui relação disso com as outras coisas, o negócio não é fácil. Agora, por aí, se você for estudar isso aqui, você vai ver que esse povo que dominava a energia, igual o J. Cristo, você vê direitinho como é que eles são. Mas era muito fraco ainda. Ele seria bom se tivesse vivido mais tempo, que é o caso do Apolônio de Tiana, que ele deve ter chegado a uma opção de coisa aqui. Eu não sei se ficou mais claro para você. Mas então, sem contar a questão do extrapolacionismo, o senhor se situaria, o senhor acha, na admissão, é isso? No terceiro? Não, na admissão eu acho que eu já domino bem as coisas aqui. Agora, eu vou na filiação, eu já entro. Tá, então o senhor estaria na admissão e tendo extrapolações de outras... Isso. Mas veja, não adianta nada, que ainda é... Você está entendendo? Eu estou engatinhando, não resolve, eu não domino, eu não cresci, eu não estou maduro, eu não sou profissional, sou amador. Enfim, eu não sou Brastemp, Electrolux. Está certo? Tá certo. Agora, a situação é mais ou menos essa aí, não há dúvida. Mas é para a gente que está ali no provas, na primeira etapa, ralando para começar a chegar no impacto, ou tendo vislumbre do impacto? Agora vocês têm que trabalhar mais no parapsiquismo atualmente, que isso aí vai andar mais rápido. Agora é isso que eu tenho falado aqui.
Agora, ali é interessante para ver, quem está estudando a projeção, é ver as nuances do crescimento. Essa escala é terrível. O Wagner, quando viu o livro a primeira vez, ele viu e falou assim, esse é o capítulo mais sério desse livro. Em parte ele tem razão. Foi feito para isso mesmo. Está entendendo? Que ali é o resumo de tudo, em matéria de projeciologia. O livro é sobre projeciologia. Entende? Na página 80, na segunda linha da parafatologia, a inteligência parapsíquica. Quais são as bases da inteligência parapsíquica? Poderia comentar a respeito? Olha, é o que eu tenho feito na minha vida toda. É levar a inteligência evolutiva, vamos dizer, assentada na inteligência parapsíquica. Isso é que eu acho que é o mais importante. Como é que nós vamos ampliar o conhecimento do cosmos sem parapsiquismo? Não tem jeito. De modo que o processo da inteligência parapsíquica é isso. É o que eu estou tentando aqui. Eu vivo insistindo com todo mundo aqui para dar um jeito de desenvolver o parapsiquismo. Então, eu dou todas as técnicas iniciais. Estado vibracional, como é que a pessoa faz, a TENEPS, como é que ela assiste os outros, e por aí vai. Esse é o caminho. Gostaria de saber a opinião do senhor para começar a ler o livro 700 Experimentos. Deve iniciar a leitura desde o começo ou ir direto a algum ponto e em seguida a outro? Olha, tem gente que para começar a entender certas coisas, preferia fazer o segundo. Você vai aonde chama atenção e lê, e anota. Agora, depois que você cansou de ver o negócio, tipo tico-tico no fubá, pica daqui, vai dali, né? Você então começa a ler o livro inteiro, você tem uma panorâmica do que quer que precisa. Agora, anota aquilo que foi importante, risca o livro todo, senão não adianta. Outra questão é sobre a terceira folha do livro, Heterocrítica, onde o senhor diz que ficará profundamente agradecido aos leitores e leitoras que assinalarem erros e omissões. Isso vale para erros de digitação de outros livros, vale para tudo, eu sempre falei isso. Que é isso? Sempre disse isso para todo mundo. E outra coisa, tudo que me manda, eu faço a revisão depois. Agora, ó, tem uma coisa, pegue os livros para fazer revisão de edições recentes, porque alguns já foram revistos. Senão você vai, bidu, né? Vai falar aquilo que a gente já fez, não é isso? Não vai resolver nada, porque muita coisa às vezes já foi consertada. Outra coisa, o Projeciologia já tem 10 edições, abra o olho. No mês passado, fiz um curso de ECP2 em Joinville, Santa Catarina. E uma das tônicas para mim foi a necessidade de se fazer desconexões com grupos extrafísicos do passado. Quais as vantagens de se promover essas rupturas? Tem alguns livros de um grupo esotérico do passado e que tenho pena de colocá-los fora, já que ser útil à minha autopesquisa. Isso pode significar que há conexões ainda? Como distinguir isso? Olha, pode ser que tenha conexões sim, mas dependendo da sua pesquisa, se os seus livros estão anotados, vale a pena você conservar por enquanto, até você colocar nas suas pesquisas. A hora que colocar, você manda para a holoteca do CAEC. Esse aqui é o caminho que a maioria aí tem feito. Eu mesmo fiz assim com meus livros. Agora, essas rupturas têm muita vantagem, sim, porque a gente tem que ser sincero com aquilo que a gente fala. Se você não é sincero com uma determinada linha de conhecimento, você nunca vai ter amparador extrafísico. Vocês estão entendendo o valor disso que eu estou falando? Se uma pessoa não é sincera com aquilo que ela está pesquisando, ela não vai ter consciência amparadora fora do corpo que vai dar atenção para ela. Ela é diletante, ela está brincando com aquilo, está levando o bico, está empurrando com a barriga. Isso não vai ter amparador, vai ter assediador. Dias desses eu fui em uma sessão de cinema 3D, e uma das coisas que me chamou a atenção foi a percepção da profundidade que a tecnologia 3D é capaz de criar. Além desse fato, me trouxe recordações da infância e de um fenômeno recorrente que ocorria comigo. Esse sonho se passava numa grande tela, na qual eu sempre era o personagem e o espectador. As percepções e sensações que eram sentidas no filme eram também percebidas e sentidas por mim. Isso é possível ou foram apenas criações da minha imaginação? Olha, seria bom você ver o fenômeno da visão panorâmica.
todo mundo que dessoma, ou pelo menos a maioria daqueles que dessomam, eles têm a visão panorâmica. Entra a primeira e a segunda dessoma. Agora, é bom você estudar isso, visão panorâmica. Eu mesmo escrevi a respeito do assunto. Tem livro do Ernesto Bozzano falando um monte de casos sobre visão panorâmica. Isso que você teve foi uma visão panorâmica, ou visões panorâmicas. É bom estudar. Na página 80, no detalhismo, na interaciologia, a terceira linha, a última linha. A interação Locke intrafísica e Locke extrafísica. O senhor poderia aprofundar, por favor? O caso todo é o seguinte: como é que você chama hoje o Locke? Explica aí para nós o que você acha de Locke. Vamos ouvir primeiro o Locke do Locke. Locke. Locke é um conceito trabalhado na psicologia pelo Julian Rotter, que diz o seguinte, que o grau de convicção que a pessoa tem sobre os fatos que ocorrem na vida dela, se dependem mais de fatores externos ou de fatores internos. Em outras palavras, se depende mais dela ou se depende mais dos outros. Por exemplo, o sucesso profissional na vida dela. Se é mais um fator da conjuntura política, econômica, ou se depende mais do esforço pessoal dela para conseguir obter aquele sucesso. Então, quando a gente fala que a pessoa tem um Locke externo, é que ela acredita, ou ela tem a convicção, que tudo depende de algo fora dela. Se Deus quiser, muitas vezes as pessoas têm isso, né? Transfere para Deus, ou se o Lula fizer isso, então joga para fora. Ou a pessoa puxa para si. No caso aqui, se permite, Walter, pelo que eu entendi, a pessoa tem a compreensão se muitos fatores ocorrem mais intrafisicamente ou se muitas causas estão justamente extrafisicamente. Agora, a coisa mais séria é, no duro mesmo, o intraconsciencial. Não é nenhum nem outro, é dentro de você. O intraconsciencial envolve vontade, intenção, determinação e execução. É o que a pessoa está fazendo. Só aí tem 4 coisas. Isso, então, vai direcionar o seu Locke, intrafísico ou extrafísico. Agora, outra coisa. A hora que isso começa a evoluir e você se transforma numa sensitiva parapsíquica veterana, o externo vai predominar sobre tudo devido ao problema da, vamos dizer, multidimensionalidade. Que você não é consciente, você é uma consciência. Você está consciente, mas você é uma consciência. A consciência não tem sexo, a consciência não tem só 100 anos, a consciência é eterna. O corpo tem sexo, tem 100 anos. E outra coisa, dura pouco, não resolve nada. Então, veja, a diferença é enorme, de modo que o processo do Locke, ele vai funcionar com o tempo, devido ao processo da intraconsciencialidade, que é aquilo que eu chamei aqui, ver o verbete da intraconscienciologia, que ele vai caminhar, devido à intraconsciencialidade, para a vida extrafísica, porque essa é que é a titular nossa. Essa nossa aqui, nós estamos conscientes, mas nós somos conscientes. Então, só o desenvolvimento da hiperacuidade, da autocrítica, vai permitir essa ampliação do Locke extrafísico? E outra coisa, todo esse conceito do Locke vai ter outra ampliação com isso que eu estou falando, cada conscienciologia. Entendeu? E a psicologia, ela estuda mais o processo da mente. É o problema psicológico, é do cérebro só aqui. Só fazendo uma conjugação que você colocou ainda há pouco do ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Né? Nesse momento, a pessoa já abriu mão. O Locke já está mais externo. Já chegou lá. Outra coisa, na hora que você começa a ter a autoconsciência que você é uma mini peça dentro de um maxi-mecanismo interdimensional, multidimensional, interassistencial, permanente, a coisa muda. Pensa nisso. Agora, o Locke é interessante o conceito. É bom por isso que está aqui. Que é para a pessoa começar a pensar.
Tá. O professor, e quando a pessoa percebe que os caminhos estão se abrindo, que está ficando mais fácil de fazer as coisas, como que ela pode otimizar, então, toda essa questão intraconsciencial? O problema é ver o essencial, o prioritário do momento. Não ficar entusiasmado com aquilo, mas ver o prioritário da aplicação daquele momento, porque todo momento passa. Agora, ele tem que passar não batido, mas você observando e aproveitando tudo que você puder dele. Pensa no momento. Como é que você faz? Que é o momento evolutivo, ele está sempre um depois do outro. Ele é consecutivo. Falando aí no nosso negócio, ele é subentrante. Só que tem que ele pode ser totalmente homeostático. Ele não é patológico. Tá certo? Professor. Sim. Letra A aqui. Página 81, culturologia. Na última linha. Automundividência. Cultura da percepciologia na automundividência. É a forma da gente ver o mundo? É, de ver o universo. É isso? É. Que nós isso tem um nome. Como é que é o nome? Explica Fala aí melhor. no seu alemão bonitinho. Vamos ver. Não, Oi? fala alto. Alto. É Weltanschauung. Weltanschauung. Entendeu? Isso é a visão de mundo. Isso é nome internacional. O alemão é que a gente usa mais, é o Weltanschauung. Mas agora é visão internacional. Agora veja, a culturologia, a incorporação da cultura da parapercepciologia na automundividência. Quer dizer, é a visão sua do cosmos através da parapercepciologia. Bolas. Vocês já estão caminhando para o serenismo, a hora que estiver nessa. Aí já, olha aqui, é o número 7, 8 lá da escala. Tá certo? Diariamente para trabalhar, viajo da cidade onde moro para Porto Alegre, 1 hora. Sempre procuro comprar o lugar número 3, por uma questão de organização. Hoje resolvi tirar o calçado para descansar os pés. Quando fiz isso, de imediato comecei a sentir uma pressão insuportável no alto da cabeça, como se tivesse com uma cinta apertando forte. Percebi isso e logo tentei relaxar, mas o mal-estar era tão forte que tive que parar o ônibus e descer ali mesmo. Logo refleti sobre as sensações, porque não estava sentindo nada assim antes. Coloquei ligeiro o calçado nos pés e comecei a mobilizar a energia. Veio um calorão forte de fazer suar. Em seguida foi passando. Isso é parapsiquismo? Agora vem aquela conversa. Ainda bem que eu não falo os nomes, né? Que eu sou obrigado a pesquisar, né? Qual a sua idade? Como é que está como é que é o nome? Pois é, a dona, não, é dona, você esqueceu. A dona Menor. Como é que está a dona Menor? Tem alguma relação com a dona Menor? Como lidar com isso, vê-se que de uns tempos para cá vem percebendo muitas coisas. Olha, você já tem assim 39, 45 anos, por aí, nessa faixa, por aí, que às vezes pode ser pré-menor, tá certo? Então, veja, é preciso de ver isso aí. Isso deve ser um processo físico e hormonal. Pode ser uma pré-menopausa. Abre o olho. Poderíamos dizer, sinteticamente, que vivência sem raciocínio é ignorância. E raciocínio sem vivência é superficialidade. Olha, pode, é um jeito de falar. A literatura aqui está boa, a gente pode admitir uma coisa dessa. Agora, ó, viver sem raciocínio não é só ignorância, não. É, vamos dizer, bambu vestido. Quer dizer, bambu vestido, é oco, não tem nada por dentro. Quando o senhor fala sobre o universo sem fronteiras, sem limites, universalismo, pode me esclarecer sobre o paradoxo do conceito da palavra resiliência dentro da ciência e conscienciologia, considerando que na intermissão e na ressex é necessário desenvolver esse fenômeno? Sim, o problema é o seguinte, resiliência é uma coisa, fronteira é outra. Eu não acho que não tem nada que ver assim, diretamente, você que é especialista em resiliência, tem alguma coisa que ver isso? Não tem nada que ver. Agora, em qual especialidade eu posso aprofundar melhor sobre esse fenômeno?
Quais os verbetes mais diretos relacionados com esse assunto? Olha, o caso aí é você estudar os verbetes que tem da ressexologia e da intermissiologia, que fala uma série de fenômenos, condições e reações das pessoas sobre esse aspecto. Intermissiologia, a especialidade. Olha debaixo de cada verbete que está escrito intermissiologia e debaixo de cada verbete que está escrito ressexologia. Outra coisa, às vezes não está só ressexologia, às vezes está autorressexologia, que é também a mesma coisa. Olha por aí que você vai ver alguma coisa do conceito. Agora, seria bom, você que é especialista, fala da resiliência do ponto de vista da sua psicologia técnica. A resiliência é um conceito que hoje a psicologia se utiliza, que veio da própria física e da química, que é uma propriedade dos metais de, por exemplo, numa temperatura, ela acabar se alargando e depois voltar àquela estrutura inicial, né, aquele tamanho inicial, ou com impacto também. Né? Então, você tem uma certa maleabilidade do metal. Isso é necessário para algumas estruturas de sustentação. Então, o metal ele tem um alargamento e depois retorna à sua posição inicial. Na psicologia hoje, eles estão estudando personalidades que passaram por situações traumáticas, ou que seriam traumáticas, de extrema diversidade, mas que saem ilesos. Ou seja, não tem nenhum tipo de trauma, resquício e tal. O que normalmente as pessoas sairiam muito prejudicadas do ponto de vista emocional, intelectual, essas pessoas passam por essas situações problemáticas e como se nada tivesse acontecido. E não é uma questão de negação, de repressão, quer dizer, elas mantêm um nível de saúde adequado. Até você colocou uma vez, Valdo, seu caso lá, você vivenciou na sua infância com seu pai, resiliência absoluta, né? E você saiu bem, quer dizer, você não foi Agora, afetado existem os por caras aquilo. que são sem vergonha, eles têm uma resiliência falsa, porque eles são sem vergonha. Quer dizer, eles são amorfos. Amorais. Não, eles são amorfos, não são só amorais. Eles são amorfos, eles não têm forma. Agora, isso é que é o perigoso. Por quê? É o problema da ilicitude. Agora, até certo ponto, Valdo, dentro da Conscienciologia, a gente pode trabalhar esse conceito, porque você fala muito do contrafluxo, né? No trabalho que a gente tem. Já falei sobre isso. Justamente. Então, tem que desenvolver essa resiliência para complexo, para realizar Agora, me conta, complexo. fala aí qual que é o livro melhor que tem sobre resiliência, e tem vários aí. Você conhece algum assim que você pode citar um autor? Não, assim, quem estudou esse tema foi a Cristiane Ferraro, também escreveu, escrevendo um artigo. Ela pode indicar, e a Adriana tem Chalita livros também. especializados sobre o assunto. Tem vários livros sobre. Eu, assim, particularmente, não. Agora, é só procurar na internet que a pessoa Sim, vai. é fácil de procura encontrar a palavra hoje. resiliência que ela vai ver. Né? Isso é fácil. Inclusive, tem estudos sobre crianças resilientes, crianças que foi seu caso. Meu caso. Agora, veja, pode falar, já que é você. Professor, o senhor comentou sobre a escala, né, da projetabilidade aí. Sim. Então, a minha pergunta é assim, se a gente for analisar a escala evolutiva para passar do projetor consciente para o epicom lúcido, não, você pega a escala de um lado e põe a escala do outro. Certo. E vê o que é que um bate com o outro. Sim, mas você tem um vai nível. ver que aquela ali é mais prática, o povo vai entender mais depressa. Muito mais depressa. Mas agora, uma pode enriquecer a outra, se a pessoa observar bem. Tá. Para considerar que a pessoa esteja passando do nível de para o nível de epicom lúcido, que nível de projetabilidade da escala já seria admitido? Não, o epicom está no início do princípio do começo. Ele está entre 2 e 3 por aí. Não chegaria no admissional. Está só no início do princípio do começo. Tá. Essa era a minha dúvida. O problema todo é por aí. Obrigada. Certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 58 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 45 votos presenciais e 10 votos online. Hoje vamos ter 3 recados: César Cordioli, jantar, congressamento, Fabiana Cerato, desafio da Invexis, e Will, divulgação do balanço existencial. Pessoal, boa tarde a todos.
Eu estou aqui para falar um pouco sobre o jantar que vai haver no congraçamento, cuja responsabilidade de organização é da IEC. Tá? O pessoal tem feito muitas perguntas sobre o jantar, então eu vou passar aqui algumas informações para a gente nivelar o conhecimento e pedir também para o pessoal divulgar esses dados. Então, a primeira pergunta que o pessoal tem feito muito é se o jantar vai ser dançante. Sim, ele vai ser dançante lá no discernimento. Tem alguma roupa especial? Não, a roupa é livre. Qual é o valor? É R$20 até o dia 6 de dezembro, até esse final de semana. Depois disso, passa para R$30. Onde é que ela pode comprar os ingressos? Ela pode se dirigir à Unicim e também pode procurar o representante da IC onde voluntaria. Esses convites estão sendo distribuídos também pela Unicim para os representantes. Os representantes deram a quantidade de convites para a sua IC. E depois, mesmo que passe a data, se o nome da pessoa está lá, ela vai pagar esses R$20, teoricamente. Né? E é questão de conversar com o representante da IC. No dia 18 de dezembro, sexta-feira, o congraçamento ele inicia às 19 horas, que vai ser a abertura oficial, e às 20 horas nós vamos abrir o jantar. Vai haver também, durante o jantar, um show cultural. Nós estamos tentando trazer nós já conseguimos o pianista, nós estamos com dificuldade de trazer um piano para o discernimento. Então, se a gente não conseguir, a gente vai partir para um plano B. O pessoal tem perguntado também qual é o cardápio do jantar, onde está incluído esses R$20. Vai ser um buffet livre, com estrogonofe de carne, frango com laranja, lasanha de brócolis, arroz branco, arroz à grega, saladas diversas, água, refrigerante e suco. Tá bom? Quem tiver interesse, a gente sugere que adquira logo os convites, porque a gente fez só 150, que foi o que foi contratado. É claro que se tiver uma demanda maior, a gente pode até contratar um pouco mais, mas a princípio é 150. Tá bom? Muito obrigado. Hello, everybody. I would like to invite everybody to participate on Invexis Challenge. I don't know if you've heard about it. You just have to answer a question named, what is the major unit from Invexis? I will repeat. What is the major unit from Invexis? You have to post that answer on the website www.asinvexis.org. And on December the 13th, we would be raffling one free admission to the International Congress of Invexology from January 18th to January 21st. We wait your answer. Thank you very much. Gostaria de estar convidando, em nome da Apex e do CAEC, a todos os interessados em participar do 8º Balanço Existencial. Vai estar ocorrendo do dia 13 a 16 de fevereiro de 2010, no período do Carnaval. O que é interessante é aproveitar esse mês de dezembro, que é um mês de descontos. Então, quem tiver interesse de estar realizando essas inscrições, pode procurar aqui o CAEC para estar realizando essas inscrições. Ele é um curso que busca trabalhar principalmente com a autoavaliação pessoal, onde a pessoa faz um diagnóstico, é um curso de imersão, ela fica 4 dias trabalhando bastante com isso, identificando erros, conquistas. Hoje foi comentado um pouco sobre os aportes, então a pessoa tem uma oportunidade de estar identificando isso neste curso. Ok? Qualquer interessado, só entrar em contato aqui com o CEEC para poder fazer as inscrições. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é lição de vida com 26 votos. Obrigada e boa tarde a todos.